Alguém tem alguma dúvida? Acho que muitas aqui, se o pessoal puder levar o microfone ali, já tem 2 perguntas, 3, 4. Vamos aqui. lá. Professor Vitor Amorim, aqui. Eu sou da Seção Judiciária do Espírito Santo. Eu já acessei várias vezes o PNCP, já fui lá, já pesquisei, já por curiosidade, estudando junto e buscando informações. A gente ainda não está fazendo pela Lei 14.133. Qual a minha dúvida diante da sua explanação? Hoje, se eu entrar no Comprasnet, selecionar lá para fazer uma licitação pela 14.133, eu tenho condições? Quando você fala que o sistema está integrado, porque hoje, se eu entro lá, eu faço essa operação no sistema, né? Eu sou responsável por publicar os editais e anexos das licitações. Só que, quando eu entro dentro do sistema Comprasnet e seleciono lá, eu não vejo a Lei 14.133. Aí, eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada ou se realmente eu não consigo publicar ainda. Que eu até então entendi que ainda não conseguia publicar. Mas fiquei com essa dúvida com a sua explanação. Não, excelente dúvida. Excelente dúvida. E na verdade, você não está errada. Você não consegue fazer isso pelo Comprasnet, ou compras.gov.br, porque o Comprasnet, em termos de licitação de fato, ele ainda não está parametrizado de acordo com a Lei 14.133, porque sequer ainda se editou regulamento para tratar das licitações no âmbito da 14.133. Então, eu não consigo fazer os lances, então era mais ou menos o que eu imaginava. Aí, um segundo ponto. Só que, para eu ter a divulgação do edital e anexo, hoje, para quem publica as licitações, eu tenho que ir via Comprasnet através dessa seleção de 14.133. Então, assim, quando você fala que já está disponível, que eu já posso colocar, mesmo que não seja para fazer disputa de lances, mas que eu já posso colocar edital e anexos lá, o sistema também não permite, porque não existe um outro espaço como tem agora, o publicador de contratos, para poder fazer a publicação separada do contratos, eu não consigo fazer isso via Comprasnet, naquela parte que que eu coloco os editais, né, na configuração lá para poder colocar editais. Então, eu não consigo levar para lá. Eu estou certa ou não? Existe um outro campo em que eu vou poder só fazer a divulgação do edital e anexo, mas que não vou fazer a disputa. Não, na verdade, assim, você não está errada, você está certa, mas aí a gente tem que entender a questão, na verdade, em 2 níveis. O primeiro nível hoje, assim, sem pensar efetivamente qual sistema que eu estou utilizando, mas hoje, no PNCP, é possível eu divulgar editais de licitação e anexos referentes a licitações baseadas na Lei 14.133? Sim, objetivamente a resposta é sim. Aí vamos para o segundo nível. Aí eu preciso verificar o seguinte: o meu sistema, o sistema que eu utilizo para fazer licitação eletrônica, ele está integrado ao PNCP? Aí, no caso do Comprasnet, você disse que está. Está integrado. Agora a questão é, o meu sistema, ou o sistema que eu utilizo, ele já está parametrizado para realizar uma licitação com base na 14.133? Aí a questão é, o Comprasnet está integrado, mas ele não está parametrizado para realizar licitação com base na 14.133. Então, é um problema, na verdade, não de integração, ou então, no primeiro nível, um problema de indisponibilidade de publicação na matéria no PNCP. O problema é de origem, é porque o sistema que você utiliza não está parametrizado. E eu poderia dizer, professor, mas existem sistemas de pregão eletrônico, por exemplo, de licitação eletrônica, que já estão parametrizados com a 14.133? Sim, existem. Dos municípios. Inclusive sistemas privados também. Então, por exemplo, se você utilizasse um desses sistemas, você conseguiria fazer a publicação no PNCP. Por quê? Porque o sistema já está parametrizado e já está, inclusive, integrado ao PNCP.
Então, isso traz uma outra questão que é muito importante, que é o seguinte: por mais que o judiciário, o legislativo, seja órgãos não CISG, mas, e aí na prática, nós não estamos vinculados aos normativos, por exemplo, editados pela Secretaria de Gestão, mas ainda, em termos operacionais, nós somos dependentes em algumas etapas desses sistemas que estão sob a alçada da Secretaria. E um desses casos é justamente a situação envolvendo o próprio Comprasnet. Então, eu vou te dar um exemplo da minha realidade institucional pessoal. O Senado Federal editou um regulamento completo com base da Lei 14.133, só que a gente utiliza o sistema Comprasnet. E aí, nas disposições transitórias desse nosso ato, que passa a ter vigência a partir do dia 1º de outubro, então a gente estima o seguinte: olha, as novas contratações vão ser regidas por esse ato, instauradas a partir do dia 1º de outubro. Então, até fazer ETP, fazer referência, projeto básico, pesquisa de preço, etc. e tal. Então, cronologicamente, estima-se que a gente faça a primeira licitação ali por volta de dezembro de 2022, que é uma expectativa que se tem de soltar já alguma regulamentação do Poder Executivo Federal sobre licitações eletrônicas que utilizam o critério menor preço e maior desconto, que é a forma com a qual eles estão tratando isso, até foi submetida à consulta pública, não vai ser um regulamento de pregão, de concorrência, vai ser um regulamento pelo critério de julgamento. Mas, basicamente, para quem faz pregão, e todos nós, a maioria das licitações vão continuar sendo pregão, vai ser esse normativo pelo menor preço ou maior desconto, de acordo com o critério de julgamento. E aí, a gente estima que até lá haja essa parametrização e essa divulgação por parte do Poder Executivo Federal, porque a gente depende disso, a gente não tem um sistema próprio. E também então, não tem lógica da gente desenvolver um sistema próprio só por causa disso. É isso que, quando você estava falando, ficou a minha dúvida, porque parecia que a gente já poderia divulgar, a gente não estava divulgando porque estava tendo alguma limitação dentro do órgão. Mas não é. A gente lá que já está, assim, estudando há muito tempo, pesquisando, de certa forma, estamos preparados para que, na hora que o Comprasnet divulgar isso, e tem umas minutas também da AGU, porque a gente precisa saber como que vai ser esse procedimento de licitação para poder colocar dentro dos editais, aí sim a gente vai poder dar esse passo adiante. Então, acho que está todo mundo um pouco paralisado em função do Comprasnet não possibilitar a gente operacionalizar dentro do PNCP. E sim, como aqui a maioria é do Comprasnet, eu acho que o Banco do Brasil também ainda não está. Alguns devem ser Banco do Brasil, outros devem ser do BB Licitações, outros devem ser. Então, enfim, a minha dúvida era essa. Eu fiquei com essa dúvida na hora que você falou, mas o senhor falou, mas eu acho que já está bem claro. Assim, e só aproveitando ainda... Até esse cronograma que o senhor falou, a gente também pensou em alguma coisa dessa dentro do órgão, mas assim, a gente vai soltar ETP, termo de referência, depois, se o Comprasnet não tiver, a gente precisando fazer as compras no final de ano, e o edital está todo preparado por 14.133, a gente tem que fazer ainda nas regras anteriores. Então, até para esse planejamento de organização, estabelecer uma data, ainda está difícil. Sim. Quem trabalha com planejamento ainda está difícil. Fazer essas... Não está facilitando. É todo um passo, não é, professor? Nós estamos aqui, acabou agora a fase de integração, e como, pela pergunta da colega, pelas palavras do professor, a fase de integração do sistema, ela já está aí na sua fase final. Agora, a atualização de todos esses sistemas para estarem aptos aí a operar pela 14.133, aí é na sua individualidade. E hoje, realmente, aí, o Comprasnet ainda não está atualizado para a gente fazer essas operações. E falando em planejamento, em política de governança, o nosso plano de implantação da Lei 14.133 aqui no Conselho, para quem não teve oportunidade aí de conhecer o nosso plano, a gente fez uma análise de risco nesse sentido, pegando a experiência que nós tivemos da última atualização sistêmica que nós tivemos, que foi para nos adaptarmos ao decreto 10.024. Naquele momento, em final de exercício financeiro, em outubro de 2019, nós sofremos todas as consequências de uma mudança sistêmica, de adaptações, de problemas sistêmicos
técnicos para poder gerir as nossas licitações. Então, pensando nisso, aqui o nosso projeto ele prevê agora, em novembro e dezembro, a aplicação da 1433 para dispensas e inexigibilidades e deixamos somente para o ano que vem, para quando as questões sistêmicas estivessem mais azeitadas, pensando em todos esses riscos e experiências que nós já passamos, porque temos dependência tecnológica, temos dependência de sistema. O Poder Judiciário, infelizmente, não investiu ao longo de todos esses anos em sistemas próprios, então há uma dependência, efetivamente, do Poder Executivo, em razão desses quesitos, e esta dependência tem que ser materializada na nossa rotina, nós temos que criar mecanismos para evitar os riscos inerentes a essas implantações. Então, respondendo aqui a pergunta de forma objetiva, os sistemas estão integrados ao portal, mas nem todos estão aptos ainda a operar a 14133. E só por um slide aqui do nosso professor, a gente já viu que são N situações, são N módulos integrados, a gente vê ali o Poder Executivo, tem um processo de informatização ponta a ponta do macroprocesso de contratações, que ao longo dos últimos anos aí vem editando módulo por módulo, para que possamos ter aí o processo desde o planejamento da contratação, desde o plano anual de contratações, até efetivamente a homologação do nosso certame, e aí a concretude aí dos processos de dispensa e de inexigibilidade, a gente tem o PGP, a gente tem módulo agora de conta vinculada, então são vários módulos para fazer essa integração toda, reunir tudo isso, né, e fazer com que órgãos que não participam do seu sistema possam ingressar em cada um desses módulos, não é uma tarefa fácil. Então, a gente precisa entender qual o momento, por isso que eu fiz questão de trazer o professor aqui para falar um pouquinho de como que estão os trabalhos, para que possamos desenvolver o nosso senso crítico, para saber o que nós vamos fazer no nosso órgão, para poder sair desta situação e começarmos ali, a partir de 1º de abril, a publicar os nossos contratos no Portal Nacional.